quem pode sofrer com problema de endometriose e o que ela traz, na verdade, para as nossas vidas, que de uma certa forma, muita gente até desconhece. Vamos conversar agora com a nossa querida Bárbara. Tudo bem, Bárbara? Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada pelo convite. Nossa, Bárbara, quando a gente imagina que nós estamos na Semana Internacional da Luta contra a Endometriose, a gente chama a atenção das mulheres que estão em casa para elas entenderem que não é algo para você não ficar atenta, não querer entender melhor. Porque tem muitas mulheres nesse exato momento, provavelmente passando pelo problema da endometriose e acham que é normal o que elas estão vivenciando. Isso acontece muito, né? A dor feminina é extremamente naturalizada, então a gente já cresce primeiro com vergonha de falar sobre menstruação, de falar sobre cólica e internalizando que é normal sentir dor. Então muitas mulheres atrasam a busca de profissionais, atrasam o diagnóstico com medo e também com vergonha e com, assim, normalizando que aquela cólica é algo do dia a dia, sendo que não é normal você sentir dor, não é normal uma dor atrapalhar a sua vida. Durante muito tempo, Bárbara, a gente ouvia sempre a mãe da gente dizer o seguinte: olha, uma cólica, uma dor não é doença quando o assunto é TPM, quando o assunto é o ciclo, né, menstrual. E na verdade, a gente realmente, como você falou, doutora, a gente cresceu entendendo que naqueles dias, ou que antecedesse, ou durante e depois, seria normal sentir dor. A dor da cólica. Algumas mulheres até com situação difícil até para trabalhar. Muitas faltando no trabalho, né? Não só com as enxaquecas, mas também com as dores. Mas essa cólica exagerada e muitas vezes esse sangue que ela... Esse fluxo aumentado. Né? A gente precisa explicar para essa menina que está ficando mulher, né? Que ela vai passar por algumas situações, mas que algumas delas não é normal. E aí a gente já começa logo explicando o que é essa endometriose para quem está assistindo o nosso programa agora. A endometriose, ela é uma doença que aquele tecido que reveste o útero, que é o endométrio, que deveria estar ali somente dentro do útero, está em outros locais do nosso corpo. Ou na parede do útero, na trompa, no ovário, no intestino, na bexiga, e às vezes até em locais mais distantes, como o próprio pulmão, intestino, né? Até no tórax, Vanusa. No tórax no também? Tórax, a gente tem registro de mulheres com endometriose em locais fora da cavidade abdominal. Então, assim, é uma doença crônica, é uma doença que causa uma inflamação no seu corpo e que ela precisa ser controlada. Se a pessoa não fizer o diagnóstico, se a pessoa não controlar, a tendência é ela ter uma dor cada vez pior, é uma dor progressiva. A gente pode até dizer que os sintomas, eles podem de primeira não vir com tanta dor, mas vir com o passar do tempo, essa dor quando chega já está bem agravado, né? A endometriose, ela é uma doença traiçoeira, sabe? Nossa. Inclusive, a intensidade, a gravidade dos focos de endometriose não estão necessariamente conectados com a dor que a mulher sente. Então, tem mulheres que têm endometriose profunda, com lesões intestinais graves e que não sentem tanta dor. E tem mulheres com lesões superficiais e que sentem muita dor. E às vezes tem mulheres que vão descobrindo endometriose lá na frente, com mais de 30 anos, quando vão tentar engravidar e esbarram com uma infertilidade. Que é outra coisa comum da endometriose, ela está associada com infertilidade. Agora sim, pode acontecer, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Eu tive 2 filhos, tive o Renato e o Bruno, e graças a Deus os tive. No primeiro eu não tive o problema com a endometriose, mas já no segundo a endometriose apareceu. Por isso a importância da gente buscar um profissional, por melhor que ele seja como ginecologista, ele tem que ser especialista no assunto. Porque se ele não tiver esse entendimento, você pode simplesmente ir agravando o problema, pensando que não é nada, daqui a pouco passou 10 anos, já é uma endometriose profunda, mais grave, né? E de difícil manejo. Exatamente. E aí a gente precisa chamar a atenção das meninas que começam esse ciclo menstrual.
A partir do momento que elas começam e que elas já começam a reclamar de dores intensas, já é hora da mãe de chamar a atenção dessa mãe? Com certeza, é um público que eu adoro receber, Vanus, é adolescente, porque é muito gostoso você explicar e conversar sobre ciclo menstrual. Antes não dava, né? Antes a gente percebia que os ginecologistas não tinham tanta propriedade. Graças a Deus, hoje vocês estão bem mais especializados. Que a gente está descobrindo mais. Sim, acredito. Querendo ou não, nos últimos anos, o número de pesquisas, de gente estudando endometriose aumentou. O que a gente sabia 5, 10 anos atrás é completamente diferente do que a gente sabe hoje. A gente está cada vez mais descobrindo. Então, ainda é uma doença um pouco nebulosa. A gente ainda tem muitas incertezas, tem coisas que a gente não consegue explicar. Mas a gente já está conversando mais sobre isso, estudando mais e ajudando mais mulheres. O que me chamou a atenção é que se fala que com a endometriose você tem dificuldade de engravidar. Mas pode acontecer, por exemplo, como no meu caso, eu tive o Bruno, o Renato vai fazer 26 anos, o Bruno vai fazer 15 anos e eu só vim descobrir a minha endometriose profunda, porque ela já estava profunda, com muita dor intensa, já logo depois de 8 anos que o Bruno já existia. Então, assim, quando ele completou 10 anos, eu tive a minha primeira crise de endometriose, que foi gravíssima, de eu parar no pronto-socorro. E antes, eu me queixava, não de dores, mas de um fluxo muito grande, né? E que às vezes a gente não leva muito a sério. Aí eu te pergunto, é mito ou é verdade que a pessoa pode estar com endometriose e engravidar? Ou provavelmente ela não tinha endometriose e depois foi que ela passou a ter endometriose? Tanto ela pode desenvolver ao longo dos anos, como essa endometriose pode apresentar uma progressão de sintomas. Então a gente não sabe se você já tinha e foi progredindo ao longo dos anos. E não impediu essas gravidezes? E não impediu porque não necessariamente não é um destino. Não é porque eu tenho endometriose que eu vou ter infertilidade. Sim. É é de pessoa para pessoa. É de pessoa para pessoa. Assim como não é obrigatório você ter endometriose e sentir dor e sentir cólica. Você pode ter outros sintomas. Você pode ter, por exemplo, dor ao urinar, se você tiver focos na bexiga, dor ao evacuar, se tiver focos nos intestinos, sangramentos de escape, sangramentos com volume aumentado durante o fluxo menstrual, retenção de líquidos exagerada, inchaço abdominal durante o fluxo. Então, não necessariamente vai ser a cólica. Quando você fala que você gosta de atender principalmente as jovens, porque você já começa a trabalhar a importância delas se cuidarem para evitar a endometriose. Logo, novinha, naquele momento que ela já descobre esse ciclo dela, a mãe leva para uma ginecologista, ali já tem como perceber se ela vai ter problema de endometriose? Existem exames assim logo cedo para identificar? É muito complicado a gente fechar diagnóstico de endometriose na adolescência. Não é uma faixa etária onde a gente fecha esse diagnóstico. A gente pode suspeitar e aí a gente fala, olha, uma dor que te faz sair da escola, uma dor que te leva ao pronto-socorro, uma dor que faz com que você não queira ir naquela festinha de 15 anos que você ia, isso não é normal. O que a gente pode fazer para aliviar esses sintomas? E aí a gente começa o tratamento e o acompanhamento. Né? A gente pensar em cirurgia para uma adolescente, em tratamentos mais agressivos, é melhor esperar um pouquinho, ver como essa cólica vai se comportar ao longo dos anos, mas assim, já fazendo um tratamento de base. Pronto. Como é que a gente pode perceber esses sintomas no momento que a menina está menstruada? Muda alguma coisa? A gente percebe algo de diferente nesse sangue? A cólica intensa e o fluxo menstrual aumentado. Não vai ter uma característica específica no fluxo menstrual. Óbvio, né? Um fluxo não é para ele vir com coágulos, não é para você ficar sempre dependendo de absorventes noturnos, não é para você usar, né, ali 4, 5 pacotes por fluxo. Isso é muito. Mas existem outras doenças que também podem vir com fluxo aumentado. Muito bom. A gente tem aqui duas imagens, né? O que você precisa saber sobre a endometriose? Nós temos aqui uma imagem sem a endometriose e uma imagem com endometriose. Podemos dizer que essa menina, ou esta jovem, ou esta mulher, ela vai ter que observar essa quantidade de sangue, de fluxo. De fluxo. Por quê? O que pode acontecer?
esse excesso de sangue pode ser que ele se transforme numa endometriose pelo fato dele pegar as paredes, né? Desse útero, por exemplo? Ih, Vanusa, são várias teorias. Ai, nossa. Pensa uma coisa complicada, é a gente definir o que causa endometriose. Nossa. A teoria mais aceita e a mais antiga é que esse fluxo menstrual, ele reflua, então existe um refluxo desse sangue para dentro da barriga. Ao invés de descer todo pela vagina, uma parte desse sangue vai pelas trompas e cai ali dentro da cavidade abdominal da mulher. E ali fica. Só que, será que é só isso? Tem mulheres, é muito comum a gente ter refluxo menstrual e nem todas as mulheres têm endometriose. Então existe também uma teoria imunológica de que as mulheres que têm essa doença têm uma certa dificuldade de limpar esse sangue de dentro da cavidade abdominal. A gente percebia também que no passado as mulheres engravidavam mais. Ontem eu estava vendo uma imagem dos anos 80 ainda, de um programa de namoro. Eu estava dando uma olhadinha e uma das pessoas disse que tinha tido 22 filhos. Hoje, pra gente, é algo assim inacreditável, né? Você imaginar essa juventude com 22 filhos. A gente praticamente não acredita, né? Então, assim, foi muitos e muitos filhos e muito pouco tempo de sangramento. O fato das meninas, das mulheres hoje demorarem para ter filho, a endometriose pode acontecer também por este fato ou não? A gente não sabe se é isso que causa ou se, na verdade, o fato de passar mais tempo, que a gente menstrua mais do que as nossas avós, do que as gerações anteriores. Será se agora a gente está conseguindo perceber como que é o fluxo menstrual? Quais são as sensações da cólica, porque a gente está menstruando mais. Mas não se sabe se essa é a causa. Uma causa possível pode ser uma suspeita, a influência né? da nossa alimentação, do nosso estilo de vida, né? Isso pode influenciar a manifestação da endometriose. Aí chama bastante atenção. E aí a gente percebe que quando isso acontece, as dores podem vir durante todo esse ciclo, mas também pode chegar depois. Pode chegar bem depois. Pode chegar antes, dependendo do nível ali, da gravidade da endometriose, existe também uma alteração da forma como o nosso sistema nervoso percebe a dor. Tem mulheres com endometriose severa que ficam com dor o tempo todo. Nossa. Não é mais só quando menstrua. Tem mulheres, inclusive, que passam pela cirurgia, fazem a retirada do útero, param de menstruar porque não tem mais útero e ainda assim continuam com dor. Então é uma doença que ela não está restrita à parte genital e do útero. Ela é uma doença sistêmica, ela modifica a forma como o nosso cérebro percebe a dor. Como é que a gente pode buscar os exames? Quais são os tipos de exames para a gente identificar, pelo menos, que a gente tem que diminuir um pouco esse sangramento, tem que observar alguma coisa que acontece com esse útero? Então, tem muita paciente que chega no meu consultório com a ultrassom transvaginal normal e dizendo, olha, doutora, não deu nada, então eu não tenho endometriose. Mentira, não tem como a gente saber. Nossa. O diagnóstico efetivo mesmo é a gente abrir, fazer uma cirurgia por vídeo e ver o foco de endometriose. Ninguém vai submeter todo mundo a esse tipo de cirurgia. Agora, a gente tem 2 exames que são excelentes estratégias para buscar e ver melhor esses focos, que são a ultrassom com preparo intestinal para mapeamento de endometriose. Não é todo profissional que faz, precisa ser capacitado. E a ressonância magnética de pelve. Então, são as 2 opções para a gente tentar ver e buscar melhor esses focos. Mas pode ser que os exames estejam normais, que esses focos sejam pequenos, a gente não consiga ver no exame de imagem e isso não exclui o diagnóstico de endometriose. Nossa, e em que ponto a mulher vai passar por uma cirurgia? Se essas dores não estiverem sendo controladas com analgésicos, anti-inflamatórios, alimentação, exercício físico e bloqueio hormonal, ou se essa mulher estiver diante de um quadro de infertilidade, onde ali conversando com o médico fertileuda e o cirurgião da endometriose, ela opte assim, olha, é melhor fazer a cirurgia agora, porque depois da cirurgia costuma ter um aumento da fertilidade e tentar engravidar logo em seguida. Então, nessas 2 situações. Muito bom. E aí a gente chama a atenção das mulheres e principalmente das mães que levem logo suas filhas para o ginecologista, para a ginecologista, para identificar. Se você perceber que esse ginecologista não é especialista no assunto, é interessante, busque outro profissional. Mas assim, o importante é você analisar direitinho a questão da quantidade de dias também dessa menstruação. Sim. Vai influenciar? Vai influenciar. E sobre o colega ginecologista que você falou, se você chega num profissional, primeiro ele lhe diz que a dor é normal, não é para você estar ali.
Segundo que é muito comum chegar adolescente e o colega simplesmente passar um anticoncepcional e não explicar para que vai funcionar aquele anticoncepcional. O anticoncepcional, ele não cura a endometriose, não faz os focos de endometriose regredirem, mas ele é importante para o controle da dor. Então é importante também, se você estiver diante de um profissional, que você veja se estão sendo ofertados para você todas as possibilidades de tratamento e de acompanhamento da endometriose. Muito bom. Se você passou por esse problema, fez a cirurgia, corre o risco de voltar? Corre o risco de voltar. Meu Deus. E corre o risco também, muitas vezes, depois da cirurgia, você ainda assim ter que usar uma terapia hormonal, um anticoncepcional, um Diomirena, um Implanon, para controlar os sintomas da endometriose. Hoje até que são muitos medicamentos para tentar ajudar na questão da endometriose. Tem muitas né? opções. Tem muitas opções. Aí a gente chama atenção para que você realmente busque esse profissional e tenha esses cuidados necessários, porque a chance de engravidar para quem quer é bem dificultada com a endometriose. 60% das mulheres que têm infertilidade são portadoras de endometriose. Então é muito importante, tanto a paciente que tem endometriose não retardar, se for o sonho, seu sonho ser mãe, não retardar tanto assim a maternidade, não passar além dos 35, porque além das dificuldades pelas aderências que a endometriose causa, ainda tem a dificuldade da qualidade dos óvulos, que é inferior. Pior, né? Fica mais complicado ainda. E a gente também sabe que numa cirurgia, dependendo de como vai estar essa endometriose, não vai ter só um profissional acompanhando, né? Não. Porque se foi para o intestino, se foi para os ovários, se está ali naquelas partes, é mais complicado, não é só o ginecologista que acompanha. São cirurgias grandes, complexas, que precisam de profissionais capacitados. E além do ginecologista especialista em cirurgia endoscópica, precisa muitas vezes do urologista, do coloproctologista. É uma equipe de profissionais que vai atuar ali. E isso falando da cirurgia, porque tem a recuperação, precisa da fisioterapia pélvica, precisa do acompanhamento clínico após. Muito bom. Eu acredito que muitas vezes, quando esse caso vem chegar a uma endometriose profunda, é justamente a falta, às vezes, de informação de você poder buscar. Eu mesma sempre tive muitas informações, mas poucas pessoas falavam sobre o assunto. Então, assim, eu passei 10 anos me queixando dos problemas com um excelente profissional e ele simplesmente dizia... Passava alguns paliativos, eu não poderia tomar anticoncepcional na época, então a dificuldade ainda era maior, porque o anticoncepcional de uma certa forma ajuda. Ajuda a controlar os sintomas. E aí você imagina que você sangrando tantas vezes além dos dias normais, seja normal. Aí eu te pergunto, mito ou verdade que DIU pode influenciar nesse problema da endometriose? Depende do DIU. DIU de cobre, não recomendo de forma alguma para pacientes com endometriose, porque aumenta o fluxo menstrual, aumenta as cólicas. Agora, o Diomirena é um excelente tratamento, uma excelente opção de controle de fluxo menstrual e da dor. Eu acho que isso é muito importante da gente falar. Quantas mulheres passaram a ter problema depois do DIU? Sim, sim. E aí você tem que buscar saber qual o tipo de DIU que você vai usar. Que você pode usar. É importante essa conversa. Não é porque a sua amiga, a sua vizinha usa um método contraceptivo X que ele vai servir para você. Nossa. Faltou alguma informação que a gente ainda possa levar para quem está em casa? A gente falou bastante. Mas assim, o mais importante é, se você sentiu dor, se você está suspeitando que tem endometriose, converse. Converse com as mulheres do seu círculo social, compartilhe informações, porque mesmo muitas vezes numa conversa dessa você descobre, caramba, não é normal o que eu estou sentindo. E aí o que me chamou bastante atenção é que na menopausa, a partir do momento que você não menstrua mais, o fluxo para. Mas isso não quer dizer que a endometriose não esteja lá. Isso não quer dizer que a endometriose vai parar de doer. Muitas vezes para realmente, mas aí entra outra questão. A terapia hormonal, na pós-menopausa, para pacientes que tiveram endometriose que, durante a época menstrual, precisa ser diferente, precisa ser adaptada. Quer dizer, por isso que é importante a conversa que você vai ter com a sua ginecologista. Dizer tudo que você teve para que ela possa realmente te orientar da melhor forma. Da melhor forma, exatamente. Muito bom. Ai, foi muito bom conversar com você. Foi bom. E fiquei muito preocupada também com a questão da endometriose em outras partes do corpo, porque eu imaginava só no intestino, nos ovários. Meu Deus. Inclusive, assim, dores, sempre que você está menstruando, é importante você observar se tem outra dor em alguma parte do corpo que vem acompanhada. É comum, né,
a gente ter dores no... É comum que eu digo assim, pacientes com Sim, endometriose severa. sim. Dores no ombro cíclica, dores torácicas cíclicas. Então, pneumonias recorrentes, sempre no período menstrual. Torces recorrentes, sempre no período menstrual, pode ser foco de endometriose ali fora da cavidade abdominal. E pode agravar para outros problemas E mais pode sérios. agravar. A gente tem relatos de casos, assim, estranhíssimos de meninas que tinham hemotórax, sangue no pulmão, sempre que menstruava, tendo que ir na emergência, até que um belo dia fizeram uma biópsia, endometriose no pulmão. Importante. Ainda não tinha conversado sobre esse assunto e foi muito bom. Você vê que cada vez que a gente vai trazendo vocês profissionais para o programa, a gente pensa que um dia a gente falou tudo sobre o assunto, aí vem E a essas gente está sempre informações. descobrindo coisa nova também. Nossa! Tá sempre saindo estudo e coisa nova. Brincadeira e a gente tá não, aprendendo, viu, né? Bárbara? Mas Brincadeira. ainda bem, pelo menos essa nova geração tem muita Tá informação. A gente tem muita ferramenta. Na internet também elas têm mais acesso sobre isso. Então, o tabu, ó, tá sendo bom. limpado, tirado. E a gente tá falando cada vez mais, ainda bem. Obrigada, tá, Bárbara? Obrigada, Quem quiser Vanusa. entrar em contato com você. Pode entrar em contato através do meu Instagram, que é Bárbara Barros Ginecologista. E através do Google também, do meu site. Tá certo, muito bom conversar Muito com obrigada, você. Se Vanusa. sinta sempre em casa, tá? Obrigada. Continua aqui com a gente. Gente, como é bom, né, a gente procurar o melhor profissional para falar sobre esse assunto. Isso é muito sério, muito sério. Às vezes você diz, não, mas é normal, minha mãe disse que é normal, minha amiga disse que é normal, não tem nadinha que isso acontece, ela também sentia isso. Eis a questão. Muitas mulheres perderam seus úteros, perderam seus ovários, justamente porque não tiveram essas informações logo cedo. E aí, de mãe para filha, pode parecer normal, mas não é. Não é? Por isso que é bom ter esses cuidados, né? E pode chegar uma esterectomia, por exemplo, ou não? Pode precisar de esterectomia, mas é muito importante que a gente já tente outras formas de tratamento. Para não chegar a Pra não isso. chegar nisso, mas pode ser que Quantas precise. mulheres sequeladas, A gente né? precisa, Ainda bem jovem. às vezes, retiradas de ovário, que influenciam toda a questão hormonal. Mas a gente tem todo um passo a passo, assim, de tratamento até ter que recorrer às cirurgias. Excelente profissional, falamos sobre tudo.